O Anderson mesmo relata na sua fala, né? É nesse espaço que eu começo a perceber que a história que eu conhecia do negro não é tal qual eu conheci, não é exatamente como eu conheci. Então, eu acho que nesse sentido a universidade cumpre, né, parte do seu papel, né, que é apresentar outras perspectivas do debate e apresentar aí uma história que está sendo, né, silenciada, né, há centenas de anos. Bom, o Anderson traz um trabalho, né, bastante interessante, né, em que ele tenta, então, unir, né, uma análise bibliográfica, né, uma análise bibliográfica com um estudo empírico. E, nesse sentido, ele traz, então, como pano de fundo dessa análise, né, a Lei 10.669, que traz, né, a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, e tenta, então, investigar, né, como essa questão tem sido tratada nos livros didáticos. E aí a gente tem aqui um trabalho em andamento, imagino que agora nas próximas etapas, né, a Anderson vai, então, fazer esse levantamento, essa pesquisa empírica, né, e tentar observar como, né, como a ação pedagógica, que eu estou chamando aqui de ação pedagógica, né, trata, né, da questão étnico-racial no ambiente escolar. Acho que o trabalho tem um tema bastante interessante, né, bastante instigante, né, para a gente poder pensar um pouco tanto o material didático que tem sido produzido, né, quanto como o professor se posiciona frente a esse material didático e frente à lei. Né? São questões bastante contemporâneas, né? Tanto a discussão sobre a produção de materiais relacionados à lei, quanto a própria formação de professores. Né? Então, o trabalho que está aí dentro das nossas questões, né? Das nossas reflexões. Bom, o trabalho está bem descrito nesse sentido, né? A gente consegue ter uma boa compreensão do trabalho. E aí, apenas chamar a atenção um pouco para esse momento que eu acho que é o propósito do nosso evento, né? Ele é um pré-convênio, né? Então, é o momento da gente enfrentar esse desafio aqui na casa, né? Na nossa casa. Em casa as coisas são um pouco mais fáceis, às vezes, de fazer esse exercício, né? Da escrita, da reflexão, da fala, né? Eu costumo dizer que a nossa profissão exige que nós sejamos quase que completos. A gente precisa conseguir escrever, refletir, né? Construir uma análise e ainda conseguir se expressar sobre tudo isso, né? Então fica só atenção para que a gente tente controlar, né, o tempo, porque isso é importante em outros espaços. Algumas vezes a gente não tem, né, a capacidade de concluir a ideia, e aí as pessoas que estão nos ouvindo ficam, mas e agora, né? O que acontece? Então é um treino, né, nesse sentido mesmo de um treino. Todos nós às vezes falamos um pouco a mais, um pouco a menos, mas é um pouco nessa proposta do treino mesmo, né? Eu acho que vale pela iniciativa também, aí voltando, né, vale pela iniciativa de enviar um trabalho para o Congresso da dimensão que o COPELI tem, né, e se propor a esse exercício de estar em outra realidade, conhecer outros pesquisadores sobre a temática, né, que trabalham com a temática, e construir as nossas reflexões a partir disso. Parabéns. Eu passo agora a palavra para a Carla. Bem-vinda à casa novamente. Obrigada. Vou voltar. Eu sou a Carla, boa tarde. O meu colega Jefferson não pôde estar aqui, mas fizemos esse artigo conjunto. O nosso tema é as políticas de ações afirmativas e a desconstrução do racismo na escola. O objetivo do artigo é discutir a luta pela igualdade racial enquanto objetivo político demandado pela coletividade, por meio da análise da trajetória do acesso dos negros à educação e do processo de elaboração das ações afirmativas. Então, nas últimas décadas, as lutas pela igualdade social, elas têm sido bastante acentuadas, não que não existissem antes, elas têm ecoado mais. A sociedade brasileira, apesar de possuir mais da metade de população de negros, ainda reproduz em todos os espaços da vida social o preconceito e a discriminação racial, inclusive na educação. Nesse sentido, o trabalho visa contribuir nas discussões para a implantação de políticas públicas de igualdade racial voltadas ao meio
a gente resolveu focar a questão educacional pelo peso que a educação tem em relação à busca de desenvolvimento. Não tem como se perceber um desenvolvimento sem passar por essa questão da educação. Porque por motivos óbvios, já temos estudos, né, comprovadamente, quanto maior o nível de educação, maior vai ser o nível de desenvolvimento econômico, maior vai ser o nível de remuneração. Então, nós resolvemos focar a questão da educação, que contribui muito também para o quadro de exclusão, como nós vimos no tema passado, a questão do racismo na escola. O método foi pesquisa bibliográfica e documental. Nós pesquisamos leis, artigos, livros relacionados ao tema, envolvendo negro e educação, a história da educação e políticas públicas. Então, a princípio, eu trouxe o conceito de Estado. Tá? Eu achei interessante essa definição, porque traz o Estado enquanto instituição, para a gente fugir um pouco a questão da falsa semitização. O que é isso? Às vezes são palavras que estão dentro de temas polêmicos e você ouve muito, a gente acha que sabe o que é, mas aquilo tem um conceito específico que muitas vezes aquilo que a gente pensa que não é exatamente aquilo. Esse conceito ele é do Brescia Pereira, ele tem um artigo que busca ver essa relação entre o Estado e a sociedade. Então, ele diz que o Estado é a principal e mais abrangente instituição de uma nação ou sociedade civil. E quando a gente fala em instituição, a gente está falando de uma força etérea, né, abstrata, são as normas de conduta. Né, desde as mais informais, que eu não posso fazer isso porque isso não é socialmente aceito, até as mais formais, que é o poder de polícia. Então, ele traz o Estado uma contradição muito interessante, que ao mesmo tempo em que ela é a ordem jurídica a qual cabe o papel de coordenar e regular toda a atividade social, ela é também um instrumento de ação coletiva da sociedade. Isso significa que, ao mesmo tempo que o Estado ele vai ser uma força reguladora, ele vai se impor sobre nós, ele também é formado por nós. Né? Ele é um instrumento de ação coletiva. E é importante diferenciar também, porque se confunde muito o Estado com o governo. O governo, na verdade, é a cúpula do Estado. E o Estado, enquanto nação, é esse Estado abstrato, a nação e um território. A finalidade do Estado é garantir, espera-se do Estado, pelo menos espera-se, que ele proteja os nossos objetivos políticos. Esses objetivos políticos, eles são demandas da sociedade politicamente organizada. Então, eu trouxe esse conceito de Estado porque, assim, não tem como a gente verificar soluções para um problema que não existe. Então, a princípio, para que a gente discuta a questão de ações afirmativas, políticas públicas, isso tem que ser uma demanda, isso tem que se tornar um objetivo político. Então, as políticas públicas é uma das ferramentas que o Estado usa para regular. E quando você tem um desequilíbrio, uma falha, então você vai fazer políticas públicas para sanar esses desequilíbrios, essas falhas. Aqui tem ação que deriva da necessidade de intervenção na economia e nos demais setores da sociedade, com a finalidade de corrigir as imperfeições na distribuição do produto do esforço coletivo, reajustando a estrutura básica da sociedade. E aí nós temos as ações afirmativas, que são políticas públicas. Só que, às vezes, as políticas públicas, que elas são gerais, elas não conseguem resolver problemas que são específicos. Os problemas são muito específicos. Então, por exemplo, eu tenho